visitar a região de Jandira e lá entrevistaremos uma personalidade que vai falar sobre assuntos de interesse da advocacia e da cidadania. Programa Nosso Direito em Ação, hoje discutindo, conversando, falando de um tema importante para a sociedade e visitando uma região importante. Eu digo visitando porque estamos conversando com lideranças e eu particularmente acho que falar com uma liderança numa região tão importante quanto Jandira, uma liderança que representa tantos advogados, é com certeza fazer uma verdadeira visita àquela região. Hoje nós vamos falar com o presidente da subseção de Jandira, Dr. Paulo Roberto Oliveira, especialista em direito eleitoral. Como vai, doutor? Olá, Leopoldo. É um prazer estar aqui com vocês no programa Nosso Direito em Ação. Uma honra. Espero poder contribuir nesse tema tão importante para a nossa sociedade. Dizer que é uma honra conversar com uma importante liderança como você, que desenvolve um excelente trabalho e é especialista em um tema tão importante que é o direito eleitoral, que contribui com toda a sociedade. Eu já vou direto ao assunto, direito eleitoral, tema importante, democracia, tema polêmico, a partir do momento que temos que eleger alguém nessa situação tão difícil que o país vive, nas próximas eleições. Como que fica o direito eleitoral para as próximas eleições? Então, Leopoldo, o direito eleitoral, ele caminha a cada 2 anos, a modificação é intensa e o profissional, o colega que atua na área precisa estar muito antenado ali com as mudanças que ocorrem no Congresso Nacional. De maneira que, para valer para as eleições, qualquer mudança na legislação ou na Constituição, o artigo 16 é claro lá dos direitos políticos que tem que acontecer 1 ano antes, a anterioridade ali da mudança, senão vai ser aplicado, mas vai valer para outras eleições posteriores. Então, muito se discutiu no ano de 2021, mas pouco se aprovou. Se discutiu até toda a reformulação aí do sistema eleitoral, mas algumas poucas mudanças prevaleceram aí, que foi através da emenda 111, de 28 de setembro de 2021. Só para entender, quem trabalha com direito eleitoral trabalha 24 horas por dia? Por que eu estou perguntando? Parece que os prazos são diferentes de qualquer área do direito. Sim, então, quando chega a época eleitoral, o advogado ali que atua na área, ele tem que, os prazos são corridos, ele trabalha de final de semana, as determinações judiciais são em horas, então prazo de 24 horas, prazo de 48 horas, prazo de 72 horas. Então, depois que acaba o período eleitoral, aí os prazos voltam ao normal, aplica-se o CPC. Mas no período eleitoral, aplica-se o Código Eleitoral e a Lei 9504, que é a Lei Geral das Eleições. Bom, deixa eu polemizar um pouco agora, falar um pouco sobre a questão de prestação de contas, essas situações todas. Para quem está em casa, para entender, o cidadão que está em casa, às vezes ele fica pensando assim, eu vou votar em alguém, vou pedir para alguém, vou acreditar em alguém para me representar, e esse alguém é filiado num partido. Esse partido, de qualquer forma, ele presta contas. E quando o cidadão termina de votar, ele olha lá e vê aquela campanha e vê aquela grande prestação de contas que tem ali. Explica para nós um pouco sobre essa dinâmica, para o cidadão que está em casa, para entender como é que fica essa situação de prestação de contas. Quer dizer, presta contas para quem? Quem que apoia? Como que apoia? Como investir num partido político? Esse apoio, essa prestação. Muito importante a sua pergunta, porque hoje não existe mais o financiamento de empresas privadas, né? O STF já analisou o assunto, e somente pessoas físicas e o fundo partidário é que pode financiar os candidatos. Então, a prestação de conta, ela ganhou uma importância maior, que pode acontecer em probidades administrativas, crimes, e tudo hoje tem que ser de forma muito transparente, tudo está na internet. Então, a prestação de contas real mesmo, ela acontece depois das eleições, em que os partidos eles têm 30 dias ali para apresentar documentos, planilhas, registros, advogados têm que acompanhar, contadores, tem todo um sistema. Agora, a arrecadação disso, ela ocorre anteriormente. E também nós temos o fundão, né, que é o famoso fundão que todo mundo conhece. Na verdade, o nome técnico é o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e que é distribuído de acordo com as cadeiras
ali do Congresso Nacional, distribuído por partidos. E teve uma mudança que é importante, que ela não vale agora, mas ela vai ocorrer para outras eleições, em que os candidatos que são mulheres e negros, eles terão, e pertencem a determinados partidos, eles terão mais recursos, partidos que abrigarem terão direito a mais recursos do fundo do FEFEC para as próximas eleições. Então houve assim uma mudança social que é para trazer mais mulheres e mais pessoas, mais inclusão para a política brasileira. Partido é uma empresa, é isso? Ou seja, quando o cidadão se filia a um partido, para o cidadão entender, é uma empresa ali, composta por uma administração gigantesca. Sim, partido ele tem CNPJ, ele tem registro no Tribunal Superior Eleitoral, você tem a esfera nacional, você tem a esfera estadual, distrital, e também os municípios, você tem lá os diretórios e as comissões provisórias, organizados ali pelos agentes políticos locais. Você acha que é uma área importante para o cidadão, principalmente para quem está chegando na profissão agora? Você que é um presidente de subseção, uma liderança aí, qual a orientação que você passa para os jovens advogados, por exemplo? Você estimula para que sigam esses novos mercados de trabalho? Eu não sei nem se o direito eleitoral pode ser dito hoje como um novo mercado de trabalho, mas é bem diferente, é uma área bem específica, não é? Sim, a política, a gente incentiva, faz parte da democracia, e quanto mais participação, mais oxigenar ali os partidos, mais jovens, mais juventude, mais mulheres, mais inclusão, mais a gente se sente representado. Então é importante que as pessoas não se apeguem só ao negativismo, mas também vejam o lado de participação popular desses partidos, que devem ali ter uma postura mais transparente e saber acolher as pessoas que estão interessadas em discutir política. É, bem interessante. Eu vou fazer um rápido intervalo e depois eu vou voltar. Eu queria pedir sua opinião com relação, queria que você trouxesse a sua opinião em relação a chamado voto distrital, ou não. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Foi discutido, mas não chegou a ser votado. Vou para um rápido intervalo e nós já voltamos. Nós somos pessoas em ação. E diante de um desafio, pessoas em ação se unem e criam um plano. Enquanto continuamos ajudando a sanar problemas globais, enfrentamos nossos próprios desafios. Quando Rotary fez uma pesquisa com pessoas de todo o mundo, descobrimos uma grande lacuna entre quem somos como organização hoje e o que precisamos e queremos ser. A nossa base é forte, mas o Rotary está pronto para mostrar que podemos crescer e nos fortalecer ainda mais. Então, estabelecemos nosso novo plano de ação, como um guia sobre como pensarmos diferentemente, sermos mais inclusivos e nos tornarmos um Rotary mais forte e eficaz. O plano tem 4 prioridades. Vamos ampliar nosso impacto, porque hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de planejamento inovador e soluções comprovadas. Vamos nos basear mais em dados, não apenas servindo as comunidades e fazendo bem, mas mensurando o que fazemos para ampliar nossos sucessos e compartilhar histórias mais inspiradoras sobre o bem que fazemos. Vamos expandir nosso alcance recebendo novas pessoas no Rotary e encontrando novas formas de conectar aqueles que querem melhorar as comunidades e a si mesmos. Vamos aumentar o engajamento dos participantes, garantindo que todos que se conectarem conosco tenham uma experiência ainda mais recompensadora. E vamos melhorar nossa capacidade de adaptação, pois é estando à frente das mudanças e mantendo nossa verdadeira identidade que teremos a força necessária para liderar um novo século de mudanças. O plano de ação do Rotary é ambicioso, mas nós podemos colocá-lo em prática. Se trabalharmos juntos em novas formas de pensar, planejarmos e entrarmos em ação, nós iremos elevar nossas comunidades e organização a novos patamares. Estamos construindo nosso legado. Vocês estão prontos para fazer a sua parte? Vamos mostrar ao mundo o que significa ser pessoas em ação.
programa Nosso Direito em Ação, hoje falando sobre o chamado direito eleitoral. E esse tema, claro, traz uma reflexão. Quem nós vamos votar, ou para quem nós vamos direcionar ali o nosso voto, pensando no nosso futuro, futuro do nosso país, da nossa região. E hoje nós estamos falando com o presidente da subseção de Jandira, que é especialista em direito administrativo, é pós-graduado em direito administrativo, especialista em direito eleitoral, doutor Paulo Roberto Oliveira. Doutor Paulo, essa questão do voto distrital, será que isso é um ponto importante? A gente sabe que isso ainda não é um assunto tão inserido dentro do direito eleitoral, a gente sabe que isso é polêmico, alguns países seguem. O senhor acha que no Brasil isso deveria ser adotado? Olha, o voto distrital, ele foi muito discutido o ano passado, principalmente na Câmara dos Deputados, chegou a ser aprovado na comissão especial, mas quando foi para o Senado, realmente não houve acordo para votação. Particularmente, eu não acho que o voto distrital ele seja democrático, porque limita o voto do eleitor. Então, se eu tenho uma ideologia partidária de um certo candidato em que ele não é da minha região e eu não me identifico com ele, eu não vou conseguir ali atribuir a minha confiança a ele. Então, restringe um pouco o que muitos criticam, que é o distritão misto, que é aquela base eleitoral em que somente você tem pessoas, figuras denominadas, ele acaba limitando o voto da pessoa, mas também aproxima, quem defenda, que aproxima também o eleitor ali do candidato, tem uma proximidade ali do deputado da região, do parlamentar ali, que está naquela determinada cidade ou Grande São Paulo. O senhor acha que, por exemplo, o direito eleitoral no país deveria passar por uma reformulação, uma modernização? O senhor que é um especialista na área, que está sempre tratando ali diretamente com o tema, o que o senhor acha em questão da atuação do advogado nesse mercado? Olha, ela vai muito do calor político que você vive no momento, né? Este ano está muito aquecido, muito polarizado a política, e de maneira que falta muita estrutura ali para a justiça eleitoral para o advogado atuar. Né? Aqui em Jandira mesmo, a justiça eleitoral, nós temos 2 funcionários, né? 2 escreventes, o chefe do cartório e o escrevente de mesa, e o juiz eleitoral. Então, de maneira que precisamos de mais investimentos. Lá, a sede nacional, o TSE, é muito rico, mas as bases eleitorais dificultam muito o dia a dia do advogado que trabalha ali adjunto na ponta da corda, que a gente fala. Né? E o voto eletrônico? Será que é uma realidade? É propício no país? Então, o voto eletrônico, discutimos isso na OAB, né? Eu sou favorável, principalmente na época de pandemia. Nós temos hoje também a ASP, também, que poderia ter aberto essa maneira de votação, e pode ser uma realidade futura. O que muitos têm temor é sobre fraudes eleitorais, mas o que existia mesmo fraude era um voto em papel, em que você tem processos ali julgados e comprovados que houve fraude na divulgação de cédulas eleitorais. É justamente Agora, por a isso, a urna eletrônica... Sim, é justamente por isso que eu fiz o comentário. É justamente por isso que eu fiz o comentário, porque nesse sentido que eu pergunto, né? Será que no país há fraude mesmo nas eleições? Cidadão não, nós encontramos em todos os cantos desse país pessoas dizendo: mas a urna vai ser fraudada, será que vai, será que não vai? Será que realmente existe? Como que fica esse assunto dentro ou para os profissionais que atuam de forma mais próxima ao direito? Essa semana, inclusive, tempos atrás, todos os cartórios eles fazem as correições, e a OAB ela é convidada a participar. E as pessoas que questionam muitas vezes não vão lá participar, porque é aberta ao público. Então você teve críticas, faz parte do jogo democrático, só que quando é para acompanhar, para você indicar técnicos para realmente comprovar que existe aquela fraude, as pessoas deixam a desejar. A urna eletrônica, Leopoldo, ela é possível de ser auditada. De maneira que quando acabam as eleições, às 7 horas da manhã, você pode imprimir um extrato, que é chamado de zerésima. Então ali vai sair que não tem nenhum voto naquela urna. E ao final, você vai pegar aquele mesmo extrato e vai ter computado todos os votos. Então toda a urna, ela não é conectada na internet,
né? Então, você tem a Zeresma e você tem a BU, que é o boletim de urna, onde é possível você auditar aquele sistema. Depois você tem uma espécie de um token, que é levado por forças policiais até a central eleitoral, onde ali você descarrega lá no sistema e é possível fazer a contagem nacional. É fantástico. Agora me fala uma coisa, a questão das eleições. Pensando no candidato, será que você teria algumas orientações para esses profissionais, para essas pessoas, enfim, para o cidadão que quer se candidatar nas próximas eleições? Então, o candidato ele tem que ter ali, o que a gente diz, uma ficha limpa, né? Não pode ter processos, condenações criminais, condenações em improbidade administrativa. Então, precisa estar afiliado a um partido político pelo menos há 6 meses. Então, essa época do ano, você tem uma correria muito grande, porque todo mundo se filiando aqui, se não tiver 6 meses, não consegue se candidatar. E ali você precisa ter uma plataforma, né, para apresentar para o eleitor que seja passível de ser aplicado dentro do sistema brasileiro democrático. Então, Essa é questão da importante ficha limpa, o certo. cidadão tem que ter condenação transitada em julgado. Se respondeu o processo e foi absolvido, não tem problema nenhum. Não importa se teve 20 processos, mas se for absolvido, não Sim. tem trânsito em julgado, ele pode concorrer. Depende, porque você tem a lei da ficha limpa. Se foi julgado por um colegiado, aí você pode ter um bloqueio ali no seu registro de candidatura. Você pode ir até o final, mas no final seus votos podem ser zerados. Isso parece que não, mas acontece muito. Tem muitos casos, toda semana ali julgado no Tribunal Regional Eleitoral, e que candidatos perdem o mandato, candidatos voltam. Algumas cidades têm até que ter novas eleições, e assim que segue, né? Só que demora um pouco, né? Não dá para mudar o dia da eleição só por conta de um fato. Mas só para entender, se ele tem um processo, por exemplo, e o processo não transitou, ele pode concorrer, pode ser candidato a deputado. Pode ser candidato, mas a Justiça tem prazos, né? Ela tem lá 10 dias para verificar todos os registros, depois o Tribunal Regional Eleitoral tem mais um prazo, e tem uma época que você fecha a urna, você não consegue mais inserir. Então, se o candidato ele não está aprovado pela Justiça Eleitoral, ele não vai entrar na urna, ele não vai conseguir ser votado. Aí você tem um prazo ali que o partido pode fazer a substituição daquele candidato que não foi aprovado pela Justiça Eleitoral. Você vê, tem cidadão que comete um delito, está respondendo por aquele crime, é primário, nunca cometeu um outro delito, mas, quer dizer, nunca cometeu, responde outros delitos, não tem sentença transitada em julgado, o tribunal vai lá e não dá liberdade para o cidadão, porque diz que ele tem um passado aí que o traz aí uma série de antecedentes, que na verdade nem antecedentes são ainda, porque não tem trânsito em julgado. Na Justiça Eleitoral do Brasil é assim, responde o processo, se não tem trânsito, posso ser candidato. Na verdade, a Justiça ela faz uma nova verificação. Se aquele caso é um caso de ato doloso ou culposo. Se for criminal, aí a legislação criminal, ao trânsito em julgado, trata de tirar mesmo o cidadão ali da possibilidade de ser candidato. Agora, em casos de improbidade administrativa, é muito polêmico essa situação. E crime eleitoral também. Bom, enfim, não posso deixar de aproveitar e perguntar sobre a voz da advocacia aí na sua região. Você que é uma liderança aí, eu sei que são vários advogados chegando, vários estudantes chegando no mercado de trabalho. Queria que você deixasse uma mensagem para todos esses profissionais e, mais do que isso também, me dissesse como que está a voz da advocacia aí na região de Jandira. Ou seja, se elencarmos aí os pontos importantes para os advogados, o que será que você colocaria ali num pé de superioridade como essência ali, como voz da advocacia aí na sua região, você que é liderança? Então, são muitos desafios, né? Nós passamos por um diálogo com os colegas e nós estamos trabalhando aqui para trabalhar o resgate da dignidade do advogado, que ele possa ter aquela felicidade em estar nos fóruns, em estar nos seus escritórios, passando por momentos difíceis com a pandemia, e agora então a reestruturação de toda a classe passa ali pelo reagrupamento desses colegas, né? Quer dizer, você tem hoje um sistema processual hoje muito frio que os advogados não se encontram mais no fórum,
né? O processo é digital, tudo é digital. Então a OAB ela tem essa missão de trazer o advogado para dentro da casa, para que a gente possa se reunir, fazer aquele network e também fazer o enfrentamento, quando precisar fazer o enfrentamento, questionar o judiciário com devido respeito, né? Levar demandas para autoridades e também discutir a democracia, né? A jovem advocacia está aí muito itinerante, também temos nossos advogados aí experientes que também nos ajudam muito, então é um desafio aqui, é um desafio, e aí levar a advocacia no patamar que ela merece, que ela sempre esteve. Esse é a nossa grande meta. Você sabe que eu fiquei olhando essa prateleira cheia de livros aí, e aí eu trago essa pergunta, né? Estou em casa hoje. Tudo está virando nuvem hoje, né? Está indo para a nuvem. Estamos aí para um momento de tecnologia. Como fica essa questão na vida do profissional? A gente sabe que a tecnologia é uma grande aliada em tudo, mas como é que fica essa questão hoje para a advocacia da sua região? Esse ingresso forte na tecnologia, essas audiências online, como que você pode abordar isso? O direito ele ficou muito frio, né? Nós nos formamos numa época que era muito calor humano, era muito próximo. Hoje, conversando com colegas mesmo, alguns pararam até de advogar por conta de falta ali de companheirismo, de diálogo. Alguns se sentiram sozinhos. Então, a missão hoje, como gestor de passagem aqui pela OAB, é trazer esse colega de volta para dentro, para que a gente possa dar o devido apoio. E agora, para você ver como que é a inversão das coisas. Hoje, o estudante de direito, e aí, Leopoldo, você que é professor, sabe aí que eles estão muito antenados em redes sociais, né? Então, eles já saem ensinando ali para a gente como é que faz aqui, ensinando, e nós temos a missão também de ensinar o direito para eles também, para ser aplicado de uma maneira correta. Então, a gente, ali uma via de mão dupla hoje em dia. Então, a gente tem que saber lidar com esses novos desafios que a tecnologia trouxe para a gente. E é um grande desafio. Bom, enfim, pedi para você deixar uma mensagem para os profissionais e cidadãos que estão lhe assistindo. Nosso tempo, infelizmente, é curto. Queria conversar com você mais isso, porque eu vejo a sua sinceridade e a facilidade de discorrer os temas. Você é professor? Não, pretendo um dia, quem sabe, né, chegar aí a ministrar aula. Vejo que o professor Leopoldo aí também é uma grande figura aí da internet, né? Um dia eu chego lá, mas eu estou estudando aí, vamos começar um mestrado aí, e quem sabe um dia aí a gente realiza esse sonho. Mas é um professor nas carreiras jurídicas, porque um grande presidente, uma grande liderança ensinando... A gente ajuda os colegas, né? A gente faz direito para ajudar as pessoas. Então, ser professor também, você está ali numa cadeia de conhecimento que é muito gratificante. Então, ser professor é uma grande profissão. Então, quem sabe eu chego aí no nível aí do professor Leopoldo, também ali, né? Para a gente ensinar o direito para a molecada e também para as pessoas que tanto precisam. Então, eu quero agradecer, Leopoldo, a oportunidade aqui de estar falando de um tema tão importante para a democracia do país, para a advocacia, para os profissionais de direito e aí para todos os nossos internautas aí que acompanham esse excelente programa que é o Nosso Direito em Ação. Muito obrigado. Dizer que eu aprendi muito com você hoje aqui. E com certeza eu que agradeço. As suas considerações me trouxeram aqui uma certa reflexão. Vou pensar no direito eleitoral, vou pensar nas lideranças. Está convidado. Enfim, como? Está convidado a vir participar com a gente e militar nessa área. Olha, é uma área de difícil atuação e, na verdade, assim, eu acho que todas as áreas são importantes para os profissionais, mas é uma área bem específica. Eu faço votos que os profissionais sigam o seu caminho e tragam aí para o nosso direito eleitoral bastante força, porque eu acho que o direito eleitoral ele contribui com certeza com a melhoria da nossa justiça e com a própria cidadania, porque é um tema que além de focar o direito, eu acho que traz aí uma construção de valores muito grande. Eu acho que o pensamento do direito eleitoral ele acaba influenciando eu acho que acaba influenciando as normas, como todos os valores, mas acho que o direito eleitoral tem um papel crucial no fortalecimento da nossa justiça, da nossa sociedade. Então, faço votos que os profissionais sigam o seu exemplo e sejam líderes como você, já elogiando o seu trabalho aí na região
e desejando sucesso. Muito obrigado, Leopoldo, e um ótimo programa aí para vocês. Uma honra. E o programa Nós Direito em Ação fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais uma liderança, mais um profissional falando sobre um tema importante e, claro, sempre com a sua participação. Compartilhe, entre no portal, participe, sempre com a direção de Nádia Porciúncula e toda a equipe aí do programa. Até a próxima semana e até lá.